Boa noite, meu povo. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui para a nossa última sessão desse mês, da nossa live, da nossa sequência de lives sobre inteligência emocional focada em liderança, principalmente focado com um reforço muito grande sobre questões relacionadas à liderança. E na live de hoje vamos falar especialmente sobre os desafios da liderança frente às questões relacionadas à inteligência artificial. Então, estamos vivendo um momento de uma disrupção tecnológica muito agressiva, que vai com certeza mudar muitos paradigmas, já tem mudado. Se antes o mundo levava em torno de 10 anos para experimentar grandes mudanças do ponto de vista tecnológico, com a inteligência artificial, muito provavelmente, em um ano nós teremos mudanças que antes levavam 10 anos para acontecerem. Então, algumas balizas são importantes de serem mantidas para que essas mudanças não provoquem mais prejuízos e problemas do que soluções. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nessa nossa live, sobre os desafios da liderança, os obstáculos e os desafios que a liderança pode eventualmente enfrentar ao lidar com questões relacionadas à inteligência artificial. Bom, vou aguardar uns 5 minutinhos para ver se vão entrar pessoas novas ali para abordarmos juntos essa questão. Hoje habitualmente na última semana, na última live eu acabo trazendo um fechamento, então acabo falando sozinho para trazer um pouco mais de direcionamento e juntar as pontas em relação àquilo que nós conversamos durante o restante do mês. Se você está presente aí, te peço que vá reverberando aí para que a gente consiga lembrar aqueles que eventualmente estão desavisados ainda ou precisam ser lembrados. Bem, independente de quantas pessoas comparecerem, eu vou abordar aquilo que tenho preparado como um roteiro que entendo como importante para esse fechamento, essa junção das pontas. A primeira grande pergunta que tem surgido é: qual é a principal mudança que a inteligência artificial trouxe para a forma como exercemos liderança hoje? Doutora Cris, seja muito bem-vinda. Obrigado por nos honrar aqui com a sua presença. Então, eu estava dizendo que a primeira grande pergunta que surge nesse contexto da inteligência artificial e das mudanças, das alterações tecnológicas, das mudanças disruptivas que ela tem trazido, a grande pergunta é: qual é a principal mudança na forma como lideramos hoje diante da inteligência artificial? E eu escolhi aqui alguns tópicos que eu considero como importantes de serem observados quando tratamos da questão da inteligência artificial no exercício da liderança. Antigamente, os líderes tomavam decisões principalmente baseados em aspectos estratégicos, porém eram muito influenciados pela nossa intuição e apenas pelas habilidades humanas. Com a inteligência artificial, algo muito interessante que veio agregado, que ela trouxe
de agregado para a maneira como exercemos liderança, é que nós passamos a exercer a liderança baseados em dados, em números, em gráficos, em fatos, e não apenas naquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Por exemplo, se antes, quando nós lidávamos com o conflito geracional, nos baseávamos apenas em suposições ou em pesquisas superficiais, hoje, com a inteligência artificial, é possível trazer com precisão dados específicos que demonstram as vantagens, as desvantagens, os gaps, os comportamentos, os problemas, as dificuldades relacionadas ao feedback, para que essa gestão intergeracional possa se tornar mais facilitada. Portanto, se antes nós levávamos anos para conseguir levantar esses dados, através da inteligência artificial, com um simples prompt, a gente joga no chat GPT, joga no Cloud, joga no Copilot e consegue ter dados concretos que nos permitem ter maior segurança, maior embasamento nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Então eu acredito que uma das grandes vantagens que a inteligência artificial vai trazer ao longo do tempo, e isso inclusive vai se fazer presente nessa primeira eleição que nós estamos enfrentando depois que o chat GPT trouxe essa grande revolução, é a questão dos dados. Os dados vão ser mais precisos, as análises e as decisões vão ser embasadas em dados precisos. Portanto, é extremamente importante que as lideranças procurem estar focadas em questões estratégicas, estejam focadas em habilidades humanas, mas não deixem de fazer uso das questões relacionadas ao embasamento de dados e ao embasamento de questões analíticas. A segunda pergunta que surge, ou o segundo desafio que eu entendo como importante nesse processo, é sobre quais as habilidades mais importantes que um líder deve desenvolver para que possa se destacar nessa época, nessa era em que nós estamos vivendo. Banheira do Conhecimento, seja muito bem-vinda. Obrigado por você nos prestigiar aqui com sua presença. Você nos fala de qual cidade? Nos assiste ou nos acompanha de que lugar? Se puder digitar aqui, eu ficarei muito grato para ter uma ideia de para qual região do Brasil ou do mundo a nossa voz está sendo direcionada e você está nos acompanhando. Então, Banheiro do Conhecimento, se puder nos dar uma digitada aqui nos comentários falando sobre de qual lugar você está nos assistindo, a gente agradece. Já temos aqui a doutora Cris, que nos fala de Itatiba. Temos a Banheira do Conhecimento, vamos ficar sabendo já de onde é que está nos falando. Então estamos falando agora do segundo aspecto dos desafios relacionados à gestão de liderança na época da inteligência artificial, em tempos de inteligência artificial, que são habilidades importantes que um líder precisa desenvolver para região de Campinas. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado por você nos prestigiar aqui a partir da região de Campinas. Eu também estou em Campinas, então estamos em casa. Eu penso que existem 3 características principais que um líder na era da inteligência artificial deve desenvolver. A primeira é o pensamento crítico. A capacidade de analisar dados, identificar padrões e tomar decisões estratégicas dentro do seu ambiente de trabalho e da gestão dos seus liderados, cada vez mais data-driven, cada vez mais movidos por dados. Acabou aquela coisa do empirismo, da intuição, de usar apenas de recursos que não têm embasamento técnico, que não têm embasamento científico. Não vão sendo cada vez menos negados esses tipos de procedimentos.
A segunda característica é uma que a inteligência artificial não consegue ter, que é a questão da empatia. A inteligência artificial traz uma série de aspectos de dados, uma série de aspectos tecnológicos, uma série de aspectos de resultados, uma série de insights em termos de números, em termos de estatísticas, em termos de vieses, inclusive, de previsão futura, porém, há algo que ela não consegue ter, que é a empatia. Portanto, para que o processo de gestão não se torne robotizado, não se torne desumano, é extremamente importante resgatar os aspectos relacionados à empatia para que a liderança continue sendo exercida com humanização, continue sendo exercida com recursos que são exclusivos do ser humano, como é a questão da inteligência emocional. O terceiro e último desafio, que eu acredito que é extremamente importante para as lideranças nessa era da inteligência artificial, é o desafio do aprendizado contínuo. Aquela coisa de autoritarismo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sou o chefe, eu é que mando aqui, eu tenho a última palavra, vai cair cada vez mais em desuso. E as pessoas que tiverem esse tipo de comportamento vão passar vergonha alheia, porque a nova geração é uma geração conectada. Muitas das vezes, quando o seu liderado vier te procurar em busca de uma solução, ele já fez uma pesquisa, ele já tem dados, ele só precisa da sua chancela. E se você não tiver antenado, se você não for uma pessoa que busca conhecimento e aprendizado contínuo, você vai ser ultrapassado, você vai passar vergonha alheia, você vai perder a autoridade, inclusive, sobre as pessoas que você procura liderar. Então, eu acredito que esses são os 3 aspectos mais importantes que, do ponto de vista de habilidades, o líder precisa desenvolver para enfrentar os desafios da inteligência artificial, que são, repetindo, pensamento crítico, empatia e aprendizado contínuo, ou lifelong learning, como se diz, como os ingleses costumam dizer. Então, é um aprendizado que não termina quando a gente termina a faculdade ou termina algum curso que a gente vai fazer. É aprendizado contínuo. E a própria inteligência artificial nos dá hoje possibilidades de estudo online, nos dá a possibilidade de estudo a EAD, nos dá a possibilidade de vários recursos de videoconferências, de participar de webinars. Então, assim, só não vai aprender de forma continuada quem não quiser. E aí vai ter que pagar o preço. A próxima pergunta, que entendo como um dos questionamentos que vem surgindo, e aí eu quero dar a vocês a liberdade de se comunicarem também aqui, tanto dando contribuições como também fazendo perguntas específicas relacionadas a essa questão da liderança e a inteligência artificial. Quero deixar esse espaço para que seja uma conversa, não seja apenas um monólogo. O quarto questionamento que eu entendo como basilar nesse processo é: qual é o papel da inteligência emocional na liderança em um mundo cada vez mais automatizado? Houve uma vez que eu fiquei muito surpreso, fui fazer um curso de atualização na área de empreendedorismo e a pessoa que estava dirigindo a palestra, a dada altura, disse: eu prefiro ser atendida por robô do que por seres humanos. Eu prefiro ser atendido por chatbots do que conversar com seres humanos. Naquela altura, isso me soou como muito estranho, como grotesco, como desumano. E eu me remoí por dentro. Eu disse: a que ponto nós chegamos? Até que há alguns meses atrás, eu precisei cancelar alguns tipos de produtos financeiros que eu tinha contratado com o banco.
E, pasmem, eu levei 4 horas pendurado no telefone tentando conversar com uma pessoa que não sabia onde encontrava as informações, que cada vez que voltava pedia para só mais alguns minutos, não conseguia se expressar e esclarecer de forma cristalina as perguntas que eu dirigia. E pela primeira vez na vida eu disse: eu prefiro 1000 vezes ser atendido por um robô do que por um ser humano que não sabe onde localizar as coisas. E não se trata só de não saber localizar a base de dados. Se trata em respeito ao cidadão com o qual você está conversando. E existem situações em que você conversa, por exemplo, usando como exemplo o ChatGPT, que é o mais popular, dentre a IA generativa, que quando você o elogia, ele responde agradecendo, ele te deseja bom trabalho, ele te deseja uma boa pesquisa, ele diz que para o que precisar você pode contar comigo. Então, se não tomarmos cuidado, se não desenvolvermos a inteligência emocional ao ponto de sermos empáticos com o cliente, sermos empáticos com os liderados, sermos empáticos com o público ao qual nós atendemos, vai chegar uma altura em que as máquinas, os robôs, vão ter primazia em relação até nessas questões de trato mais educado, de trato mais polido para com o atendimento, especialmente o atendimento ao cliente. Então, eu entendo que a comunicação clara e transparente é fundamental. O desenvolvimento contínuo de soft skills dentro do nosso tecido humano, dentro das nossas equipes de trabalho, é algo que deve ser cada vez mais aguçado, porque se não tomarmos cuidado, muitos desses lugares vão ser ocupados por máquinas que vão acabar exercendo esse papel muito melhor do que o ser humano. Então, precisamos fazer com que os nossos colaboradores participem de forma ativa na construção de processos e que participem de forma ativa no treinamento, na atualização contínua do ponto de vista científico, que participem dos processos de construção de balizas éticas relacionadas à maneira como nós vamos exercer esse trabalho da liderança na era da inteligência artificial. Então, não podemos desprezar o menor, o mais insignificante, se é que existe, entre os nossos colaboradores, porque daquele em que menos nós esperamos, podem vir insights e contribuições que podem ser extremamente revolucionárias e que nos podem surpreender. A quinta pergunta relacionada aos desafios da inteligência artificial tem muito a ver com como os líderes devem motivar as suas equipes, como devem abraçar as mudanças tecnológicas e como devem trabalhar, fazer com que a inteligência artificial... Daniel, seja muito bem-vindo. Daniel nos fala lá do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Obrigado por nos honrar aqui também com a sua presença. Então, a pergunta seria, como os líderes podem motivar as equipes a abraçar as mudanças tecnológicas e a trabalhar em colaboração nesse processo de lidar com a inteligência artificial? Como eu já dizia, a colaboração ou a comunicação clara e transparente é um dos aspectos muito importantes. Uma comunicação que não é apenas vertical, mas também transversal, horizontal, onde todos os membros da equipe têm direito à voz e não é aquela coisa de uma ordem que vem de cima e todo mundo tem que dançar a música, simplesmente. É extremamente importante também a IA generativa, especificamente, e a inteligência artificial como um todo, estão ainda em processo de
de assentamento, de se estabelecer do mercado. Então nem todas as questões estão resolvidas. Ainda está sendo discutido o marco regulatório, estão sendo discutidas questões bioéticas, estão sendo discutidas questões éticas, estão sendo discutidas questões relacionadas à privacidade. Então é muito importante nós não termos a petulância de ditarmos tudo sozinhos. Precisamos aprender a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor para que juntos construamos esse processo, que é uma novidade para todo mundo. Se alguém disser que tem todas as respostas, essa pessoa está redondamente enganada e está mentindo para o restante da sociedade. Quero fazer uma pausa para pedir que Banheira no Conhecimento, Daniel, a doutora Cris, se tiverem alguma pergunta, alguma contribuição a fazer dentro daquilo que nós abordamos até agora, dentro dos desafios, o que vocês têm enxergado no vosso dia a dia como desafios, como ameaças, como obstáculos, ou como algo que realmente não temos respostas ainda quando lidamos com a inteligência artificial. Se vocês quiserem colocar os seus comentários aqui na nossa janelinha de comentários, eu ficarei muito grato e será uma excelente contribuição. Enquanto vocês preparam as suas perguntas, as suas contribuições, eu vou prosseguir para a sexta pergunta, o sexto tópico que eu trouxe para abordar dentre os desafios da liderança e da inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial pode ser usada para fortalecer a cultura organizacional e aumentar o engajamento dos colaboradores? Uma das coisas que a inteligência artificial trouxe, até há pouco tempo, quando nós tratávamos de construir um produto, uma solução para uma determinada comunidade, para um determinado público-alvo, havia algo que nós chamávamos de persona, que é uma pessoa fictícia que representa todo o universo das pessoas para quem nós vamos conversar. Isso desde um livro que vamos escrever, um álbum que vamos divulgar, uma cartilha que vamos produzir, um infográfico, um filme, qualquer coisa que fosse do campo de produção generativa, que nós fôssemos uma linha de moda, por exemplo, que nós pudéssemos lançar, pensávamos numa persona. Com a inteligência artificial, nós alcançamos um ponto muito mais preciso, que se chama personalização. Então eu posso, através da inteligência artificial, em vez de pensar num celular que vai atender apenas a um grupo, a uma persona que vamos tratar como um grupo homogêneo, eu posso produzir numa única linha de celulares um celular que é personalizado, que é produzido com as particularidades da pessoa que vai fazer o seu uso. Então, o celular, e não preciso necessariamente mexer na parte de hardware do próprio celular, mas os aplicativos que vão ser colocados nele vão corresponder às necessidades básicas que ele tem e aos objetivos que ele pretende usar para atingir as suas metas, para atender às suas necessidades. Então, vivemos a era da personalização. Saímos da era da persona e passamos para a era da personalização. Então, isso dá um outro nível. Vocês sabem que eu sou médico e em medicina nós temos um princípio. Nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um de nós é um ser individualizado, cada um de nós é uma pessoa única. Não existe clone, não existe repetição em lugar algum no mundo. As particularidades genéticas, as particularidades
fenotípicas de aparência externa, as particularidades do meu DNA que eu carrego, são totalmente diferentes do Banheiro no Conhecimento, são totalmente diferentes do Daniel, são totalmente diferentes da doutora Cris, e não existe cópia. E até há pouco tempo essa era uma das maiores dificuldades que nós tínhamos. E a inteligência artificial, por exemplo, vou trazer um exemplo na área médica. Quando eu pego uma medicação e prescrevo para o João, para a Fernanda e para o Francisco, o mesmo medicamento pode ter efeitos tanto terapêuticos quanto colaterais no João, no Francisco e na Fernanda, que são diferentes. A resposta da Fernanda pode ser diferente da resposta do João, que pode ser diferente da resposta da Francisca. E até há pouco tempo, sem o advento da inteligência artificial, eu precisava ficar testando. Rita Coelho, seja muito bem-vinda. Obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença. Ficamos muito gratos. Se puder nos dizer de onde está nos falando, não sei se é a senhora Rita Coelho lá de Paulínia ou é alguma outra Rita Coelho, por favor, se puder digitar aqui no campo dos comentários de qual cidade está nos assistindo, nos acompanhando, ficaremos muito gratos para termos uma ideia de onde estamos indo. Boa noite, senhora Rita. Então, nós vivemos a era da personalização. De Paulínia. Então é quem eu estava pensando mesmo. Senhora Rita Coelho, muito obrigado por sempre nos prestigiar aí com a sua presença e com a sua consideração, que também temos uma alta estima pela senhora. Então, como eu ia dizendo, até há pouco tempo eu precisava testar a medicação no João, testar a medicação na Francisca e testar a medicação no Francisco. E ver o que vai dar. Com a inteligência artificial, eu posso fazer testes de laboratório precisos para definir se vale a pena eu usar essa medicação para o João, para o Francisco e para a Francisca em simultâneo, ou para a Francisca eu uso o medicamento B, para a Fernanda eu uso o medicamento C e para o João eu uso a medicação D. Isso traz as seguintes vantagens. Eu não gasto dinheiro à toa. Eu não exponho 3 pessoas a uma mesma medicação que pode mais trazer danos do que benefícios. E eu vou resolver com muito mais rapidez a solução, trazer com muito mais rapidez, com muito mais assertividade a solução para o problema de saúde que essa pessoa está atravessando. Eu trouxe aqui um exemplo da área da saúde, mas isso vale para moda, isso vale para a parte de comunicação, isso vale para testes sociais. Por exemplo, a senhora Rita trabalha na parte de assistência social e nós podemos precisar fazer testes sociais para ver se uma determinada solução que nós projetamos ou que vimos numa literatura ou que foi testada em um outro país ou em uma outra região serve para a nossa comunidade. A inteligência artificial consegue fazer esse cruzamento de dados, consegue juntar essas informações, consegue fazer gráficos, consegue trazer essas informações tabeladas de maneiras que, antes de as aplicarmos, nós já temos uma previsão muito maior de assertividade do quanto essas soluções vão ser práticas, vão ser assertivas, do quanto elas vão poder ser eficazes para o público que nós pretendemos atingir. Então, como liderança, por isso nós falamos nos primeiros tópicos aqui, que uma das questões importantes, uma das exigências que se esperam das lideranças hoje, na época de inteligência artificial, é o aprendizado contínuo, o poder crítico e também a questão de utilizar sempre dados e não apenas a nossa intuição e não apenas as ferramentas, o arcabouço que nós estamos acostumados a usar do ponto de vista estratégico. Então,
até aqui falamos da sétima pergunta, do sétimo desafio que tem a ver com a questão de cultura organizacional. Antes de partir para os próximos três, que vão conduzir para o desfecho aqui da nossa conversa de hoje, eu quero ver se vocês elaboraram algum tipo de pergunta, algum tipo de contribuição, algum tipo de dúvida, algum tipo de desafio que eventualmente tenham enfrentado no vosso dia a dia, ou alguma dúvida, algo que tem preocupado vocês em relação à maneira como a inteligência artificial está sendo usada nos dias de hoje e aquilo que podemos esperar dela em relação ao futuro. Se vocês tiverem, por favor, digitem ali no campo dos comentários, coloquem ali para que a gente possa interagir e aprender também com vocês, sermos enriquecidos e provocados também por vocês. Se vocês tiverem, por favor, sintam-se à vontade em colocar aqui no campo dos comentários. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Bom, então vamos continuar aqui trazendo uma outra questão que é muito preocupante. Nós estamos vivendo agora a crise entre... a IA é meio perigosa. No meio em que estou me profissionalizando, ela é usada para roubar trabalhos de forma aleatória. Sim, sim. Esse é um desafio realmente. Por isso é que nós conversamos, um dos primeiros tópicos que nós abordamos é a questão de construir princípios éticos claros que possam balizar regras que permitam estabelecer limites em relação a o que é um plágio, o que é um roubo de trabalho, o que não é, como isso deve ser punido. Hoje existem, inclusive, ferramentas de inteligência artificial que conseguem detectar o que é plágio, o que é copiado e o que é originalmente produzido pela pessoa. Então, a própria inteligência artificial, ao mesmo tempo que algumas pessoas podem usá-la para o mal, se nós quisermos, podemos usá-la também para o bem, fazendo com que o bem prevaleça e os aspectos positivos se sobreponham em relação às questões perigosas, às questões perniciosas que a própria inteligência artificial pode estar trazendo para o processo da convivência. Eu gosto muito de um pensamento do Leandro Carnal, que diz que nós temos dois grandes freios na sociedade. Nós temos o freio moral, que vem do berço. Esse, infelizmente, nem todos têm, porque nem todos tiveram o privilégio de nascer num berço regado por valores, por princípios. Cada um de nós tem uma origem diferente. Existem pessoas que nasceram em famílias desestruturadas. Existem pessoas que nasceram até em famílias estruturadas, mas por causa das vicissitudes da vida tiveram que seguir um outro rumo, um outro caminho e viveram longe da sua própria raiz. Existem pessoas que não tiveram o privilégio de serem protegidas pelas suas famílias. Então, o berço é algo que é muito peculiar, é muito particular. Mas também temos um freio, que é o freio da lei. Ionara, seja muito bem-vinda. Nos diga de onde você está nos assistindo, de que lugar do Brasil ou do mundo, desse planeta, você está acompanhando a nossa live. De qual cidade, de qual país. Se você puder digitar aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz, vai ficar muito grato. Então, como eu dizia, Daniel, o freio moral é um deles, mas também temos o freio da lei. Para aquilo que as pessoas não conseguem agir com a moral, nós temos a lei para fazer valer, para fazer cumprir. E existem pessoas que têm problemas, têm dificuldades, têm
desvio, inclusive, de caráter, que só vão entrar na linha, só vão poder ter alguns comportamentos de boa convivência social por causa do medo que têm daquilo que a lei pode lhes provocar como prejuízo. Então, é bem aquela palavra que é muito usada aqui no Brasil. Sim, vai ficar gravada, e nós vamos disponibilizar. A parte inicial vai estar disponível também, senhora Rita Coelho. Obrigado pela pergunta e por essa contribuição, mas tá sendo gravada sim. Como eu ia dizendo, as questões legais são o único... Não, fique à vontade, não precisa pedir desculpas, essa é uma contribuição, pelo contrário. As questões legais são um dos freios que a sociedade precisa para que nós não vivamos em guerra, não vivamos sendo trombadinhos uns para com os outros, puxando o tapete uns contra os outros. Então, onde o freio moral não consegue exercer todo o seu papel, a legislação está lá. Infelizmente ainda frouxa, ainda com alguns problemas, ainda com algumas limitações, mas graças a ela é que nós não vivemos numa guerra eterna, num puxa-puxa, num arrasta-arrasta e numa jogação de casca de banana no caminho dos outros, porque as pessoas temem as consequências que podem viver em função da lei. Então espero que dessa maneira tenha também dado a contribuição, a resposta para a colocação aí do Daniel. A oitava e antepenúltima, o oitavo e antepenúltimo desafio que eu gostaria de trazer é: qual é o impacto da inteligência artificial na tomada de decisões estratégicas? E como é que os líderes podem garantir que essas decisões se baseiem em dados confiáveis? Porque se antes já era possível maquiar, já era possível trapacear, com a inteligência artificial muito mais. Tanto é que vocês veem que tem crescido os golpes. De nada, Daniel, obrigado, a sua provocação foi muito importante. Tem crescido os golpes, tem havido pessoas que usam imagens de pessoas famosas para simular anúncios, para simular ofertas que não são reais. Então, a inteligência artificial sozinha não consegue resolver todos os problemas. Ela, pelo contrário, é uma ferramenta na mão do ser humano para que o ser humano tenha domínio sobre ela, para que o ser humano seja o maestro da orquestra e tome as rédeas sobre ela. Existem pessoas que acham que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas, aquilo que é só pedir para que ela execute uma determinada função, ela executa e está tudo certo. Não funciona assim. Então, assim, para quem escreve, para quem é escritor, não basta apenas pegar aquilo que ela escreveu, precisa usar o raciocínio humano. Para quem é da área de design, ou da área de moda, da área de artes, a mesma coisa, ela vai dando sugestões, ela vai dando direcionamentos, ela vai agilizando os processos. Mas quem tem que ter o pensamento crítico e a decisão clara daquilo que vai ser o resultado final daquilo que nós estamos construindo, tem que ser o ser humano. E um ser humano que raciocina, um ser humano que estuda, um ser humano que pesquisa, um ser humano, acima de tudo, imbuído de ética na convivência dos relacionamentos humanos. Um ser humano que, como falamos lá em cima, como falamos lá atrás, permeado por empatia, permeado pela capacidade de olhar para o outro ser humano como humano que precisa ser tratado com humanidade. Desculpem aí o pleonasmo. Então, em resumo, a inteligência artificial é um complemento. Ela serve para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, mas ela não chegou para substituir o ser humano. Um dos desafios que também tem havido, que eu vou colocar como próximo, é a pergunta: a inteligência artificial veio para roubar os empregos, as vagas,
as habilidades, as capacidades do ser humano, ela é uma ameaça para nós? Como qualquer outra arma, como qualquer outra ferramenta, como qualquer outro sistema, se não for usado de forma ética, se não for usado de forma bem pensada, ela pode sim representar uma ameaça. Mas é importante que voltemos ao conceito que eu já falei no tópico anterior. O ser humano é o dono. O ser humano é o maestro. O ser humano é quem produz a inteligência artificial. E não o inverso. Não é ela que vai nos domar, que vai nos dominar. Então, assim, existem algumas profissões que, se não se atualizarem, existem algumas pessoas que, se não se atualizarem, não correrem atrás, vão sim ser ultrapassadas, vão ser deixadas para trás em relação à inteligência artificial. Um exemplo que eu dei é a questão do teleatendimento. Existe um teleatendimento feito pela inteligência artificial que parece já mais humano do que aquele que é feito pelos humanos. Mas é claro, quando chegar a hora de fazer perguntas, de olhar a emoção, de sentir a dor, de sentir o sofrimento da pessoa que está do outro lado, ninguém consegue fazer isso melhor do que o ser humano. Então, sempre haverá necessidade de seres humanos. Vou pegar um outro exemplo. A primeira vez que eu comecei a falar sobre inteligência artificial e que quase ninguém me ouviu foi em 2018. Gravei uma série que está lá no meu canal do YouTube, vocês podem ver lá. O canal do YouTube chama-se Abra a Sua Mente. E no final tem Ezequiel Chissonde. Se você procurar pelos dois no YouTube, você me encontra. Tem uma série lá de vídeos, não lembro quantos vídeos são, mas perto de 10 vídeos que falam sobre a inteligência artificial. E uma das coisas que eu sempre disse foi: você hoje, por exemplo, vai no McDonald's. Várias pessoas que eram atendentes não estão mais atendendo porque tem aquela máquina onde você mesmo aperta os botões e se serve. Faz a sua compra. Isso vale para o Burger King, vale para qualquer outro lugar, como vale, inclusive, para alguns supermercados, onde você não tem mais ninguém te atendendo. Você pega os seus produtos, coloca na máquina e faz os cálculos lá, aperta alguns botões, coloca na sua cesta e está indo embora. No entanto, sempre há necessidade de um ser humano que, quando dá pane naquela máquina, ele vai lá e faz a máquina funcionar. Um ser humano que já trabalhou como caixa, mas tem um conhecimento além de caixa, tem conhecimento de inteligência artificial, que é dos softwares que foram embutidos naquela máquina que faz o papel de atendente. Então, se ele não tivesse a habilidade humana, se ele não tivesse a experiência, a vivência como atendente tradicional, ele talvez não teria a capacidade de atender tão bem e resolver os pepinos que surgem quando a máquina dá problemas. Um outro exemplo, portarias que estão se tornando virtuais. Eu já falei sobre isso lá em 2018. Você chega na portaria de um condomínio, aperta o botão e ouve uma voz. Você acha que é alguém que está lá na cabine. Mas é alguém, às vezes, que está em Maceió, é alguém que está no Rio Grande do Sul, é alguém que está em Roraima e que está te vendo pela tela e está conversando com você. Aquela vaga, aquele emprego que era para o porteiro tradicional, foi pro brejo. Mas é necessário haver alguém que entende de portaria tradicional, alguém que entende de empatia, que entende de questões de segurança, de detectar comportamentos que são estranhos, atitudes que são perigosas, atitudes que chamam a atenção, e entender como é que a tecnologia faz essa leitura para que consiga agir com sabedoria e detectar possíveis pessoas perigosas e não as deixar entrar, de proteger
os moradores para que esse lugar não seja invadido, e agir com sabedoria e cautela para não dar a entender em momento algum que aquela pessoa que está falando não está naquele lugar. Então é necessário inteligência humana. Esse grau de inteligência humana, esse grau de gestão e de controle, tanto de emoções, quanto de decisões, quanto de poder crítico, quanto de autonomia para tomar decisões, só o ser humano consegue fazer. Nenhuma inteligência artificial é capaz de fazer. Nona e penúltima pergunta. Como os líderes podem preparar as empresas para os desafios de segurança cibernética relacionada à inteligência artificial? Isso tem muito a ver com aquilo que o Daniel falou. Além de roubo de trabalhos, está havendo roubo de identidade, está havendo roubos de cartões, está havendo roubos financeiros, está havendo roubo de privacidade, está havendo engano de crianças que são submetidas a questões de risco, tanto do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista de violência, às vezes até mesmo física. Eu estava lendo um jornal esses dias, hoje, acho que foi hoje, li uma reportagem, que um determinado adulto atraiu uma criança para uma determinada região para molestá-la. Muito provavelmente, hoje é tudo muito televisionado, tem câmeras em todos os lugares, alguém deve ter percebido isso, ou até mesmo por simples mensagens de celular, e essa pessoa foi linchada pela população que estava protegendo aquela criança. Não é a melhor medida, não é aquela que nós recomendamos, mas é só para dizer que a tecnologia acaba trazendo também fatores de proteção para pessoas mais vulneráveis. No entanto, existem brechas que, se não forem protegidas, e aí eu volto a falar, nos meus stories lá do Instagram, se você for olhar lá, tem hoje, nos stories de hoje, e espero que você vá a tempo de vê-los, tem lá uma live que nós fizemos lá atrás que fala somente sobre cibersegurança, com um especialista que mora no Canadá, amigo nosso, e conversamos muito sobre essa questão, que afeta hoje, no Brasil talvez ainda nem tanto, mas em breve vai afetar, não só questões de privacidade, não só questões, nós temos aí a questão dos inquéritos das fake news, estamos vendo essa briga entre o ministro Alexandre e o Elon Musk, a questão com Bolsonaro, a questão com Marco Duval, enfim, são questões relacionadas à privacidade. Mas existe uma outra área muito mais perigosa, muito mais grave, que se não tomarmos cuidados de cibersegurança, vamos supor, por exemplo, que um hacker invada os computadores de um hospital. Hoje no hospital, na UTI, aquele gotejamento da alimentação parenteral, o gotejamento do soro, o monitoramento cardíaco, os exames, tudo isso passa pela internet. Se não houver mecanismos de proteção de cibersegurança, alguém entra, invade e as pessoas, um grande grupo de pessoas pode morrer simplesmente porque esse sistema foi invadido. Então é importante também, como líderes, pensarmos em mecanismos de proteção. Não basta só querermos, isso vale para o hospital, como vale para os nossos próprios filhos. Precisamos instalar aplicativos de segurança nos celulares dos nossos filhos. Precisamos ativar mecanismos de proteção familiar. Precisamos colocar limites de tela. Precisamos colocar uma série de medidas para que a inteligência artificial não se torne um vilão para conosco. Então, eu acredito que é muito importante as lideranças também pensarem em investir em soluções de segurança que sejam robustas, que treinem os seus colaboradores, os seus funcionários, as pessoas com as quais eles trabalham, para que possam olhar com parcimônia para esses detalhes
relacionados à inteligência artificial e, mais especificamente, a questão da cibersegurança. Estamos caminhando para os últimos 5 minutos da nossa conversa. Gostaria de mais uma vez franquear a vocês a possibilidade de fazerem alguma pergunta, algum comentário, se vocês tiverem, para que não continue sendo um monólogo. A próxima pergunta vai ser, o próximo desafio, o próximo tópico vai ser o último, e eu gostaria que vocês, antes de eu partir para ele, vocês pudessem fazer alguma manifestação, alguma pergunta, claro, se tiverem, não são obrigados a fazer isso. Está ficando tudo claro que eu estou conversando com vocês? É algo tangível? Ou é algo compreensível? Ou é algo muito distante? Esse feedback, para mim, é muito importante que vocês me deem, para que nas próximas falas, nas próximas abordagens, a gente procure contextualizar cada vez mais aquilo que é necessidade de vocês. Aquilo que eu trouxe aqui para falar, tá sendo compreensível? Faz sentido? Tem lógica para vocês? Gente, digitem alguma coisa aí só para interagir, para eu ter noção desse feedback da vossa parte. O Daniel já disse que entendeu, sim, obrigado. Mas eu gostaria que, se mais alguém pudesse me dar algum feedback, se eu estou muito longe da realidade ou os aspectos que eu estou abordando têm relação com a realidade fática que vocês convivem. Bem, o silêncio de vocês pode significar várias coisas, mas eu vou entender como sim. O último desafio que eu entendo como fundamental para as lideranças nessa era de inteligência artificial é sobre qual vai ser o futuro da liderança. Como é que os líderes podem se preparar para um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais interconectado, cada vez mais virtualizado. Aqui cabe o que nós já falamos inicialmente, que é a questão do pensamento crítico, que é a questão do aprendizado contínuo, mas também cabe muito a questão da adaptação às novas realidades. Existem líderes que nem deveriam ser chamados líderes, são mais chefes do que líderes, que são daquele estilo: eu sou Gabriela, nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim e ninguém vai me mudar. Esses líderes vão sendo cada vez mais deixados de lado, vão sendo colocados na valeta, vão ficando pelo caminho, porque os verdadeiros líderes são aqueles que conseguem ressoar com as necessidades da comunidade, com as necessidades dos seus liderados, que conseguem se adaptar ao contexto deles. Esses dias nós temos conversado, eu e a minha esposa, sobre algumas questões relacionadas à escola dos nossos filhos, em que facilmente poderia se aproveitar o potencial dos alunos para gerar um aproveitamento educacional melhor, com musicalização, com gamificação, usando os games para o processo de aprendizado. Mas como alguns professores são da nossa geração, que foram formados com aquela cabeça, com aquele jeito quadrado, sempre daquele jeito, não despertaram ainda para isso. Estão perdendo grandes oportunidades de usar o potencial que os nossos adolescentes e os nossos filhos têm para produzir coisas positivas, coisas boas, coisas que possam os engrandecer. Então, o futuro da liderança hoje, na era da inteligência artificial, passa muito pela adaptação, pelo aprendizado contínuo, por desenvolver habilidades de pensamento crítico, criatividade, empatia, inteligência emocional e navegar nesse mundo
que precisamos ter a convicção de que ele é cada vez mais complexo e cada vez mais incerto. Como em todas as lives que eu produzo, eu sempre trago o elemento também da diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão não só do negro, não só do índio, mas também do LGBTQIA+, a inclusão do deficiente físico, do autista. Hoje, eu vi uma entrevista em que uma criança autista foi agredida pela professora porque a professora não soube lidar com um grau de resistência e de ações imprevisíveis daquela criança. Se nós não aprendermos a nos adaptarmos, se não aprendermos a incluir as pessoas para o nosso contexto, inclusive no contexto da inteligência artificial, então aí abre-se espaço para que nós pensemos como é que as libras podem ser cada vez mais popularizadas, por exemplo. Como é que a linguagem dos surdos e mudos pode ser cada vez mais escalada, pode ser cada vez mais ilustrada, pode ser cada vez mais usada. Como é que nós podemos usar a inteligência artificial para ajudar os cegos cada vez mais? Como é que a tecnologia dos chips implantados, que por enquanto estão sendo implantados pela Neuralink no cérebro humano, podem ser, por exemplo, usados para a segurança de um cego que tem um cão-guia? São insights que vão surgindo e que precisam levar em conta a questão da humanização. Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram, por vocês que fizeram questão de nos acompanhar aqui, e quero deixar o meu muito obrigado e dizer que foi um prazer conversar com vocês. Embora o vosso feedback eu espero que os próximos feedbacks sejam cada vez mais enriquecidos. Eu sei que é um tema complexo, é um tema que não é muito fácil, mas nós vamos continuar falando sobre liderança, vamos continuar falando sobre saúde mental dos liderados, especialmente agora pensando no Setembro Amarelo, que é o mês em que o Brasil inteiro fala sobre a prevenção de suicídio. Vamos continuar falando sobre o papel da liderança nesses aspectos. Para esse mês, nós falamos na primeira live sobre a questão da integração do onboarding como papel. A doutora Cris, que está aqui nos prestigiando, foi uma das pessoas convidadas que nos ajudou a abordar esse assunto. Falamos também da questão da liderança e da gestão de conflitos. Tivemos uma juíza, tivemos um psicólogo que nos acompanharam. Essas lives já estão disponibilizadas também aqui no meu Instagram, se vocês quiserem, precisarem assistir. Senhora Rita Coelho, essa também pode ser que seja um assunto interessante. Falamos no mês anterior sobre o assédio moral, sobre a questão de violência contra a mulher, falamos de vários outros aspectos. É só dar uma passeada aí no nosso Instagram que tem esses aspectos. E quando não estiver no Instagram, pelos stories nós colocamos o link que direciona para o YouTube, onde temos liberdade de postar conteúdos mais longos e conteúdos mais elaborados. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem nos honrado com a sua presença, e ficamos para nos reencontrarmos nessas conversas, nessas abordagens na última semana do mês de setembro. Até lá. Vamos interagindo enquanto isso pelas redes sociais. Se vocês quiserem colocar alguma coisa de forma mais privativa, podem me enviar pela DM, pela direct message do próprio Instagram. E também convido aqueles que tenham recebido os meus e-mails. Tenho produzido alguns conteúdos paralelos relacionados com esse assunto no Instagram. O nosso blog também está de volta. Daqui a pouco alguns desses tópicos também vão ser abordados no nosso blog. Nosso blog é blogabrasuamente.com. E no LinkedIn vocês me encontram como Ezequiel Chissonde mesmo, Ezequiel Chissonde. Olá, Ederson, não sei se você está falando com a gente a partir de Sergipe
ou dos Estados Unidos, que eu tive em frente à Netflix, ou já de São Paulo, que eu sei que você está migrando para cá, para São Paulo, de volta. Muito obrigado por nos honrar. Ah, você está por aqui, está aqui na região. Tá joia. Nós conversamos hoje sobre questões relacionadas à liderança. Trouxemos 10 tópicos aqui dos desafios principais da liderança. Você é onipresente, né? Ederson, sempre estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Muito bacana. A nossa conversa você nos encontrou já no final do nosso papo. Então, espero que depois você consiga assistir aí a gravação, o replay, a reprise que depois vai ser postada aqui. Tá joia? Você me tirou uma onda naquele dia que eu cheguei atrasado para a semana seguinte. Hoje sobrou para você, né? Muito bem. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por todos aqueles que estiveram aqui presentes, do Rio de Janeiro, daqui de Itatiba, o nosso homem que é onipresente, pega no pé mesmo, sim, o Ederson, a senhora Rita Coelho de Paulínia, o nosso amigo Banheira do Conhecimento aqui de Campinas, o Daniel do Rio de Janeiro. Muito obrigado por vossa presença aqui e espero que a gente continue interagindo, conversando sobre esses tópicos da inteligência artificial que são bem atualizados, bem desafiadores ainda. Um grande abraço, boa noite, tchau, tchau.